Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Esse é o dia 5, capítulo 5 do livro Uma Vida com Propósito. Eu estou fazendo um estudo, Uma Vida com Propósito. Eu sou o pastor Ricardo, da Igreja Batista Independente Filadélfia, de Santa Cruz. E você pode acompanhar nossos estudos pelo YouTube, também pelo Facebook da nossa igreja, tá bom? Enxergando a vida do ponto de vista de Deus vai fazer toda a diferença para a sua história. Porque nós estamos aqui de passagem. Aqui, nós não estamos aqui para viver eternamente. A eternidade é uma realidade. Quando acabar esse estágio, nós vamos passar para o estágio da eternidade. E é muito importante que você saiba usar esse tempo de teste, de preparação. Esse tempo que Deus te deu como um presente, uma dádiva, mas você deve administrar com responsabilidade. E a gente vai ver que esse tema tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Enxergar a vida do ponto de vista de Deus vai fazer toda a diferença para você se preparar para a eternidade e também para que você viva uma vida plena, bem aproveitada e fazendo a vontade de Deus, se é o que você quer, tá bom? Então, em Tiago, capítulo 4, verso 14, diz: o que é a vida? Então, vamos lá. A sua vida é formada como você a enxerga. Ele começa assim. Bom, então vem a seguinte pergunta. É muito interessante a gente fazer perguntas. Jesus fazia muitas perguntas e inclusive respondia os questionamentos que lhe faziam com perguntas. Então, mais uma pergunta para você entender. Como você vê a vida? Então, há pessoas que veem a vida como um jogo de cartas. Um jogo de cartas que você tem que usar as cartas que você tem na mão. Alguns veem a vida como uma encarnação, né? Ou seja, eu vou reencarnar, eu tenho uma oportunidade de mudar. Então, outros veem a vida como um acaso. Nós estamos aqui como seres animais e daqui a pouco nós vamos embora, sermos esquecidos e não terá mais nada do outro lado. Ou seja, esta vida se baseia apenas no que nós estamos vendo agora, no mundo físico, materialista. E aí, a forma que você vê a vida vai influenciar no seu futuro, vai influenciar na sua história e como vai ser o seu comportamento. Então, existem as metáforas da vida. Existem várias metáforas que usamos para a vida, né? E essas metáforas da vida, elas são muitas vezes colocadas como desenhos, como slogans, né? Em adesivos no seu carro, em coisas escritas nas suas roupas, em joias, né? Talhados em joias, adesivos em carros, em penteados, em tatuagens, no modo de vestir. Tudo isso pode expressar como você vê a vida. Então, a vida tem várias metáforas secretas que nós expressamos através de mensagens que nós passamos pela nossa roupa. E muitas vezes essas metáforas não são influenciadas, não são passadas pelo sistema desse mundo. Se o mundo quer que você seja consumista, então ele vai passar metáforas da vida que vai estabelecer, que vai estimular o consumo na sua história, na sua vida. Se o mundo quer que você viva fazendo escolhas, viva pelo prazer, o mundo vai te influenciar para que você viva pelo prazer através de propagandas, através das compras, através dos seriados de TV que você vê. E você vê que os seriados de TV, os filmes, muitos deles influenciam a nossa vida. As músicas, os artistas, a forma deles vestirem, a moda, tudo isso é colocado para influenciar na sua vida, para que você tome decisões baseadas nesse tipo de filosofia. Então, há metáforas secretas na vida, sim, e nós temos que prestar atenção. Será que essas metáforas que eu estou seguindo, será que essa filosofia que eu estou seguindo, será que essa propaganda que está sendo colocada através da TV, da mídia, dos filmes, dos seriados, ela está baseada na vida do ponto de vista de Deus? Então, existem muitas metáforas secretas que vão determinar valores, esperanças, relacionamentos, metas e prioridades na sua vida. Se você vê a vida como uma festa, então você vai basear sua vida numa festa, você vai gastar os seus recursos sempre para uma festa, você vai viver a segunda, terça, quarta, quinta, até chegar na sexta com aquela comemoração. Hoje é sexta-feira, hoje eu vou beber, hoje eu vou festejar, hoje eu vou me gastar todo, enfim. Se você vê a vida como uma festa, você vai basear todos os seus prazeres em festa, em viagem,
né? Se você vê a vida como uma corrida, você vai valorizar a velocidade, você vai valorizar coisas rápidas. Se você ver a vida como uma batalha, você sempre vai enxergar a vida como um fardo, vai levantar de manhã numa dificuldade muito grande, vai ver uma segunda como um suplício, como uma batalha em frente a uma grande muralha. Enfim, a forma como você enxerga a vida vai tomar decisões na sua vida, tá bom? Então, qual é a nossa visão da vida? Em Romanos, capítulo 12, o Senhor nos dá uma noção. Eu vou ler aqui na minha versão, tá bom? Que é a versão corrigida, Almeida corrigida, para que você acompanhe comigo. Também tem no seu livro em PDF ou seu livro impresso. Romanos 12 diz assim, Paulo vai dizer aos romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, não morto, tá? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, culto racional, ou seja, usando o intelecto, usando a razão, pensando, raciocinando sobre as coisas que o Senhor falou. E não vos conformeis, não vos amoldeis com esse mundo, mas transformai-vos. Essa palavra em grego é metanoia, muito legal. Transformai-vos pela renovação, de novamente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós estamos aqui para quê? Para descobrir qual é a vontade de Deus para nossas vidas, qual o propósito de Deus para nossas vidas e o que Ele quis para nós, o que Ele planejou para nós. Então, para descobrirmos, agora nós vamos ao contrário, para descobrirmos qual é a perfeita vontade de Deus e vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós vamos usar o nosso entendimento. E como? Nós temos que renová-lo. E a renovação desse entendimento é através da palavra de Deus, a lavagem da água da palavra de Deus, para que a gente não se conforme, não se amolde com esse mundo, ou seja, as mensagens secretas que o mundo nos passa de viver uma vida longe de Deus. Em resumo, é isso que o inimigo das nossas vidas vai tentar fazer. Então, uma outra coisa, você vai ter que entender que a nossa vida, ela se baseia em duas coisas. A nossa vida é um presente, é uma dádiva. Nós estamos administrando algo para Deus. E a nossa vida é um teste. Sendo que a nossa vida é um teste, então Deus, Ele prova as pessoas. Sim, Deus aplica testes a nós. Deus é o nosso professor, nós estamos aprendendo nessa vida e para passarmos para o estágio da eternidade, aqui, nesta vida, testes estão sendo aplicados para nós todos os dias. E como se formam, como acontecem esses testes? São provas de fé, provas de obediência, provas do amor, da honestidade, da lealdade. Provas de confiabilidade, ou seja, será que você está merecendo realmente aquilo que Deus está te dando? Você está administrando bem? Mais de 200 vezes a Bíblia fala sobre provação, tentação, refinar a prata no sentido de provar, testar. Então a gente vai ver na Bíblia, no livro de Gênesis, o nosso pai da fé, Abraão, sendo testado, oferecendo o seu único filho, Isaque. Aquilo foi um teste, ele não queria que ele matasse seu filho, mas ele testou para ver a sua fé. Por isso ele se tornou o pai da fé, o herdeiro da grande promessa de que seu descendente iria então liderar todas as nações, é Jesus Cristo. Então o pai da fé, Abraão, foi provado. Adão e Eva no paraíso, sem dor, sem passar calamidade, sem sofrer, né? Eles estavam ali no paraíso, mas eles precisavam ser dignos de estarem herdando aquilo, por isso foi-lhe aplicado também um teste. Nós temos um teste com Ruth, aquela pergunta, vai para sua casa, vai para sua nação, porque eu vou voltar para minha terra. Então ela entendeu que não, ela precisava ficar com a sua sogra, não se separar dela, e ainda falou, o seu Deus vai ser o meu Deus. Onde você for, eu também irei. Onde você for sepultada, eu também ali serei sepultada. Não vou te deixar. Esse foi um teste, e Ruth entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Esther também passou por esse teste. Daniel, o profeta Daniel, é muito linda a história dele, de como ele se doou, como ele se reservou, se preservou, e como Deus usou ele poderosamente naquela nação
para nos revelar verdades poderosas sobre o futuro. E ele foi fiel a Deus, foi um intercessor. O teste de Saul, o qual ele não passou, o teste de obediência, o teste dos 12 espias enviados para espiar a terra, o teste do povo de Israel no deserto. Então a vida é um teste. A Bíblia está mostrando testes o tempo todo. E isso é importante que a gente entenda isso. A Bíblia não está escrita por acaso, ela está te passando uma mensagem. Então testes são para testar nosso caráter. Exatamente nosso caráter. E então Deus vai observar as nossas reações frente a conflitos, ao sucesso, a decepções, ao clima, ao nosso tratamento com as pessoas, como que a gente trata aquele atendente da Oi, como a gente trata aquele atendente, né, lá, o telefonista, como a gente lidar, como a gente descarrega a nossa raiva, enfim, tudo isso é um teste. Então é importante que quando nós pecamos nessa parte, agora, tendo esse conhecimento, a gente possa viver a vida de uma forma mais leve, mais tranquila, mas enxergando que nada do que acontece é insignificante. Tudo isso é um teste para a nossa vida, para a nossa história. Tá bom? E a segunda coisa que ele fala é que a vida é um cargo de confiança. Deus nos colocou aqui como administradores. Por menor que seja a sua tarefa, seja varrer uma casa, seja varrer a igreja, né, como obreiro, como diácono, seja cuidar do som, seja cuidar dos seus filhos, seja administrar bem o seu dinheiro, administrar sua casa, tratar bem as pessoas, enfim. A vida é um cargo de confiança e nós somos administradores, nós somos despenseiros, nós somos mordomos de Cristo. Isso é muito importante. Em Salmo capítulo 24, verso 1, fala que a terra e a sua plenitude é de Deus, tudo aqui é de Deus. Né? Tudo já é de Deus e foi nos oferecido. Quando passarmos para outra vida, nossas coisas, nossos bens passarão para outras pessoas. Nossos filhos são criados, são pequenininhos, nós criamos, mas nós criamos eles para que eles vão então viver suas próprias vidas, vão se casar, vão ter filhos, vão ter sua própria casa. Nós estamos passando momentos de transição e nós somos mordomos, não é isso? E tem a famosa parábola dos talentos, muito importante esse trecho da Bíblia, capítulo 24 de Mateus, capítulo 25 de Mateus, são trechos que ele fala da parábola, da sua vinda, e ele fala sobre a nossa vida, que nós temos talentos. Ali ele deu 5 talentos a um, deu 2 talentos a outro, deu 1 talento ao outro, e ele vai embora e vai voltar e vai querer um relatório do que a gente fez com os nossos talentos. Como você administrou sua vida, como você administrou o seu dinheiro, como você usou as oportunidades, se você foi um aproveitador, se você usou a vida apenas para o seu próprio bem, se você pensou apenas em você e não pensou no próximo. Então a vida é uma excelente oportunidade para que nós possamos agradar ao Senhor, mas infelizmente nem todos estão com os olhos bem abertos para entender isso e acabam vivendo a vida sem entender que coisas insignificantes pode realmente mudar a história, o curso da nossa história, tá bom? Então eu quero terminar aqui. Essa é uma verdade fundamental. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar o meu dinheiro, a qualidade de minha vida espiritual. Então há uma relação direta. Então, o modo de eu administrar, por exemplo, o meu dinheiro, riquezas desse mundo, determina quanto Deus pode confiar em mim as bênçãos espirituais, as riquezas verdadeiras. Então, ele ainda fala aqui em Lucas 16:11, se fores indignos de confiança em relação às riquezas desse mundo, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Não estou falando só de dinheiro, mas também das oportunidades e também da sua família e das pessoas que Deus colocou à sua volta. Então, deixe-me perguntar, a forma de você administrar seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? É uma pergunta. Outra, podem ser confiadas a você as riquezas espirituais? Então, a gente ouve às vezes falar de pessoas pessoas corruptas, pessoas que usaram o dinheiro da empresa ou do governo, da política. Será que Deus pode confiar em você os bens que Ele já te deu? Enfim, Jesus disse, a quem muito foi dado, muito foi exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais lhe será pedido. Então está lá em Lucas 12:48. Então, se a vida é um teste, um cargo de confiança, quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja.
tá bom? Então a gente não deve criticar os ricos. Ah, ele é rico, ele é poderoso. Bom, se as suas riquezas foram adquiridas de forma honesta, se foi uma herança, enfim, o que importa é que Deus colocou as riquezas na mão dessa pessoa para que ela administre e ela vai ser cobrada também pela administração desse dinheiro. E todos nós seremos cobrados de como administrar não só o dinheiro, mas a nossa vida, nossas atitudes, nossas oportunidades, a forma que a gente trata as outras pessoas, tá bom? Então vamos enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Uma reflexão para você: a vida é um teste e é um cargo de confiança. Quem é fiel nas pequenas coisas também será nas grandes. Lucas 16, verso 10. E a pergunta para você meditar, tá? O que aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Começa a ver na sua vida que Deus vai colocar testes na sua vida, ou já colocou testes. Será que você fracassou? Será que você passou? Agora você analisa, faz uma autoanálise e vê: olha, eu podia ter me comportado assim. Então aprenda também com os erros, que é muito importante. Aprenda primeiro com os erros já relatados na palavra de Deus. É muito importante. Elas foram escritas aqui para que você aprendesse, para que você evitasse, para que conservasse a sua vida. Tá bom? E outra, quais tarefas mais importantes que Deus me confiou? Ou seja, prioridades importantes que Deus já confiou a você. Que Deus te abençoe. Esse foi então o dia 5, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Que Deus abençoe sua vida, tá bom? Continue conosco. Na quarta-feira eu vou postar mais um vídeo, mais um estudo. Fique conosco. Deus abençoe sua vida.